Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA 20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de 1000 questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tem uma ótima aula. Agora nós vamos entrar em outros tópicos do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimentos. No módulo 1, quando nós começamos a falar sobre ANBIMA, o que é a associação, as principais atividades, entramos um pouquinho num dos códigos, Código de Certificação Continuada e também esse Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Mas nós precisamos nos adentrar em outros tópicos. Então, olha só, definições você já viu no módulo 1, objetivos de abrangência, princípios gerais de conduta, selo ANBIMA também. E claro, distribuição de fundos de investimentos, nós ainda veremos, tá? Nós veremos na parte de fundos de investimentos, beleza? Nessa aula você vai entender sobre esse código, regras, procedimentos e controles, publicidade e regras gerais. Bora lá? Certo. Então, se tratando do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimentos, só para recapitular, nós estamos falando daquele profissional que está fazendo de fato a intermediação financeira, quem atua na ponta, atendendo o cliente, pois ele está distribuindo produtos de investimentos. Então, ele está vendendo cotas de fundos, CDB, LCI, ativos que a instituição financeira tem na prateleira para captar recursos de terceiros, certo? E como esse profissional atende clientes distribuindo produtos de investimentos, vale lembrar que nós temos as instituições que são associadas ao Clube ANBIMA, lembra? Então, elas devem seguir este código e temos outras instituições que elas não são associadas ao clube, mas elas querem seguir. Então, se elas querem seguir esse código, elas terão que seguir todas essas regras, tá bom? Então, nós vamos entrar agora na parte de regras, controles internos e compliance, principalmente, tá? Compliance é um conjunto de regras para que toda a instituição siga alguma norma. E qual norma? A norma do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento, certo? Então, as instituições participantes devem garantir, implementando e mantendo em documento escrito regras, procedimentos e controles que sejam efetivos e consistentes com a natureza, porte, estrutura e modelo de negócio das instituições participantes, sejam acessíveis a todos os seus profissionais, de forma a assegurar que os procedimentos e as responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da organização sejam conhecidos e também possuam divisão clara das responsabilidades. Então, olha só. Então, a instituição financeira que faz parte do clube ou a que somente é participante, que adere aos códigos, ela deve manter o documento escrito com regras e procedimentos que sejam efetivos e consistentes com o seu porte de instituição. Então, a instituição é só um banco comercial, é só um banco de investimentos, é um banco múltiplo, é uma corretora, é uma distribuidora. Qual é o porte? Porte mini, médio, é uma grande instituição. Então, ela tem que ter uma área de compliance compatível com a sua natureza. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que deve ser acessível a todos os profissionais. Então, todas essas regras, procedimentos, elas são disponíveis a todos os profissionais da instituição. Inclusive, a maioria das instituições participantes, associadas, fazem treinamentos, sempre que possível, com seus profissionais. Sempre que tem alguma alteração na regra, no procedimento com relação à compliance, com relação à distribuição de produtos de investimentos, a instituição já solta esse treinamento para todos os profissionais. Isso é muito importante. Divisão clara das responsabilidades dos envolvidos na função de controles internos e na função de cumprimento das políticas. Então tem que ficar bem dividido, bem segregado. Quem tem a responsabilidade, a função do controle interno em si, ou seja, quem é do compliance, e quem vai cumprir essa política. Uma pessoa que vai cumprir a política de compliance, ela não pode criar a regra, criar o procedimento, certo? Tem que haver essa segregação. Depois, ainda sobre essa parte de controle, nós temos as instituições participantes devem manter em sua estrutura áreas que sejam responsáveis por seus controles internos e compliance.
ser independentes e reportar-se ao diretor responsável pelos controles internos e compliance. Então, ser independente casa muito com o que nós vimos aqui, na divisão clara das responsabilidades. A área de compliance, a área que vai ditar as regras, as responsabilidades, as normas a serem seguidas com relação ao código Anbima para a distribuição de produtos e investimentos, devem ser independentes dentro da instituição financeira. Não deve responder a alguém. Ela sim deve relatar aos responsáveis qualquer controle, qualquer medida alterada para que haja uma melhor regulação de todos os procedimentos dentro da instituição, certo? Ter autonomia e autoridade. Se ela é independente, claro, ela tem que ser autônoma e tem que ter autoridade para questionar os riscos assumidos nas operações realizadas dentro da instituição. Então, olha só, nós estamos falando de um profissional que ele trabalha diretamente na intermediação financeira. Ele capta recursos de terceiros, ele empresta o dinheiro do banco, ele faz toda essa movimentação. Na parte em que ele capta o recurso de terceiros, distribuindo produtos de investimentos, ele tem vários riscos ali abordados. Riscos aos quais nós vamos ver ainda. O risco do perfil do cliente, o risco do suíte do cliente, o risco da instituição. O risco está em toda a operação. A área de controles internos não deve ser somente independente, mas também ter autonomia e autoridade para questionar qualquer fator de risco que não esteja sendo cumprido por um ou mais profissionais dentro da instituição. Deve ter acesso também à capacitação e treinamento, aquilo que nós já falamos com relação ao slide passado. Se você já trabalha numa instituição financeira, é muito comum. Você sabe que dentro da instituição você tem vários treinamentos a cumprir dentro da sua carga horária. Então, treinamentos de produtos específicos para que você tenha mais qualidade para atender o cliente e treinamentos de compliance, de ética, de responsabilidade. São vários treinamentos que a instituição coloca para os profissionais a fim de que todos estejam com o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos e Investimentos atuantes, certo? Seguindo, nós vamos ver sobre segurança e sigilo nas informações, que é algo mais tranquilo. As instituições participantes devem estabelecer mecanismos para propiciar o controle de informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas, a que tenham acesso os seus sócios, diretores, administradores, profissionais e terceiros contratados. Toda instituição financeira, claro, tem várias hierarquias, né? Hierarquia bem diferente, estruturas bem diferentes, mas todas elas possuem diretores, cargos de responsabilidade, cargos que lidam com sócios de outras companhias, cargos mais elevados. Estes, eles detêm muitas informações privilegiadas antes do mercado, antes da publicação ao mercado. Então, sim, deve ter uma área para segurança e sigilo nas informações dos diretores, sócios, administradores, profissionais e terceiros, para que não vaze nenhuma informação. Porque é só você lembrar, qual é um dos princípios da Anbima? Trazer equidade na informação. E o que é equidade? Equidade nas informações é que todos os investidores, todos os clientes tenham a mesma informação no mesmo momento. Não tem como eu ter uma informação hoje e você só receber ela daqui a 30 dias. Eu vou ter informação privilegiada referente a você. Então, para que isso não aconteça, a instituição tem que ter, sim, uma área que vai tratar da segurança e sigilo das informações. Assegurar a existência de testes periódicos de segurança. Se você trabalha numa instituição financeira também, você sabe que sempre ficam atentos. Caramba, compliance pode vir aqui na agência a qualquer momento. Tem pessoas que vêm disfarçadas, não vão chegar dizendo que é da compliance, que é da área de seguro e sigilo das informações, para ver como você está atendendo dentro da instituição, para ver se você está aderente ao código, porque você recebe o treinamento. Os gestores passam treinamento para cada um dos profissionais. Então, sim, deve ser feito testes periódicos para a segurança da empresa, certo? Implementar e manter treinamento para seus sócios, diretores, administradores, profissionais que tenham acesso a informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas. Bate na mesma linha, só que em cargos mais altos na hierarquia. Sócios, diretores, administradores também têm parte em testes e treinamentos para segurança e sigilo nas informações. Sobre a publicidade, a instituição participante, sempre que eu falo instituição participante, são os associados e o que não são, mas participam do código, tá? Ao elaborar e divulgar material publicitário, material técnico, deve
Envidar seus melhores esforços no sentido de produzir materiais adequados a seus investidores, buscar transparência, clareza, precisão das informações, fazendo uso de linguagem simples, clara, objetiva e adequada, conter informações verdadeiras, completas, consistentes e alinhadas com os documentos dos produtos de investimentos distribuídos. Tá, então aqui é algo muito óbvio e tranquilo da gente entender. E o que são considerados, né, materiais publicitários e materiais técnicos? Formulários cadastrais, API, saldos, extratos, propagandas, tudo que vai para o investidor com relação a produtos de investimentos. Então, é claro, a instituição ela tem que passar transparência para o investidor nas informações, clareza, precisão, com linguagem simples, porque não são todos os investidores, os clientes, que estão passando por um processo de certificação, assim como você, e tem uma linguagem mais técnica do mercado financeiro. Então tem que ser uma linguagem simples, clara, objetiva, certo? Conter informações verdadeiras, com certeza, completas e consistentes, certo? Todo o material de publicidade deve ser feito dessa forma. Parte importante. Nós temos um material de publicidade, seja ele um material, seja de publicidade ou técnico, que contém o selo Anbima, que nós já vimos lá na outra aula da Anbima. Significa que a Anbima garante que as informações são verdadeiras? Não. Significa que a instituição adere ao código, certo? Somente isso. É sempre importante a gente lembrar dessa parte do selo Anbima. Divulgação de informações por meios eletrônicos. As instituições participantes devem disponibilizar seção exclusiva em seus sites na internet sobre os produtos de investimentos distribuídos, contendo no mínimo as seguintes informações. Descrever toda a informação necessária ao investidor, tais como descrição do objetivo, público-alvo, carência, prazo de resgate, nome do emissor, tributação, classificação do produto, risco da operação. Então, quando você está dentro da agência, lidando com o cliente, é claro, você está olho no olho ali. E você vai passar todas as informações sobre o produto. O cliente sentou na sua mesa, preencheu o API, análise do perfil do investidor, você fez o suitability, que nós vamos conhecer ainda nessa aula, certo? Você já tem todas as informações. Então, você vai recomendar, vai distribuir para ele algum produto de investimentos, um CDB. Ou então um fundo de investimentos, cota de fundo, certo? Você vai falar para ele, olha, esse fundo de investimentos aqui, o administrador é tal, o gestor é tal, você tem que colocar o dinheiro hoje, mas somente daqui um dia é o prazo de cotização, somente a partir de amanhã o dinheiro sai da sua conta e passa a se valorizar pelo processo de cotização. Quando você quiser resgatar, olha só, tem uma carência. Tá vendo aqui? Ó, tem uma carência de 60 dias. Antes de 60 dias você não pode resgatar. Mas e quando o investidor faz isso sozinho pela internet? Essas informações também têm que estar claras para ele. Devem seguir a mesma parte do código Anbima, certo? Então, sim, toda a informação que está na internet para a distribuição de produtos e investimentos deve conter objetivo. Qual é o objetivo da aplicação? O objetivo de aplicar nesse CDB, o objetivo de aplicar nesse fundos de investimento, possui a política de investimentos X, possui tal risco, risco de mercado, que é a oscilação, o risco de liquidez, o risco de crédito, tem carência para resgate ou não, não tem carência. O prazo para vencimento é tal. A tributação, ponto importantíssimo. Classificação do produto. Então, todas as informações devem estar escritas, descritas para o investidor, para o cliente também em plataformas eletrônicas, tá bom? Conheça seu cliente. Aqui nós vamos dar uma introdução, porque nós temos uma parte da certificação que é Know Your Customer, tá? Uma sigla em inglês. Então, KYC, Know Your Customer, e também Know Your Partner, né? Nós temos uma aula somente sobre isso, porque é muito importante no seu processo de certificação e também para o mercado financeiro. Mas aqui, na parte do código Anbima de distribuição de produtos e investimentos, é importante nós ressaltarmos algumas coisas. Buscar conhecer seus investidores no início do relacionamento e durante o processo cadastral. Os documentos devem conter procedimento para análise e validação dos dados, bem como a forma de aprovação dos investidores. Então tá, eu vou conhecer o meu cliente, eu vou conhecer o investidor. Eu vou perguntar para ele sobre o objetivo, por que ele quer investir, qual o patrimônio que ele tem, quando ele quer resgatar esse capital, vou fazer uma série de perguntas para eles, tá? Mas qual é o procedimento que eu estou realizando para fazer essa análise e validação do meu cliente, do meu investidor? Deve estar descrito. Indicação dos casos em que são realizados visitas. Então, normalmente, o cliente vai até a agência, mas é claro, existem várias situações onde o
profissional vai até a empresa do cliente. Então, isso aconteceu? Deve ser relatado também, tá? Indicação do sistema e ferramentas utilizadas para realizar o controle das informações, dados e movimentações dos investidores. Aqui é mais da instituição, não do profissional, né? Então, a instituição vai passar qual sistema, qual a ferramenta que é utilizado para toda a parte do conheça o seu cliente. Procedimento de atualização cadastral nos termos da regulação em vigor. Muito importante também. Aqui na atualização cadastral é importante por conta do início, né? Então, olha só, buscar conhecer seus investidores no início do relacionamento e durante o processo. Quando o cliente ele vai abrir a conta, sim, você tem um processo bem estruturado. Cada instituição vai ter uma diferença ou outra, mas todas vão seguir o Código Anbima para conhecer o seu cliente, certo? Inclusive para evitar lavagem de dinheiro, algumas corrupções, fatos extraordinários. Então, tudo isso vai estar detalhado em alguma ferramenta, em algum sistema, para que você conheça o seu cliente. Tá, fiz a abertura da conta, fiz todo o procedimento do Now Your Customer, Suitability, vida que segue. Não, durante todo o relacionamento com o cliente, essas atualizações devem ser cadastradas, tá? Cada atualização de informação do cliente deve ser cadastrada. Por fim não, ainda tem mais duas coisinhas, uma aula bem comprida essa. Suitability. As instituições participantes não podem recomendar produtos e investimentos sem que verifiquem sua adequação do perfil do investidor. O Suitability deve conter coleta de informações, classificação de perfil de risco, classificação do produto de investimentos, comunicação com o investidor, procedimento operacional, atualização do perfil do investidor e controles internos. Devem atualizar o perfil do investidor em prazos não superiores a 24 meses. Eu vou sair um pouquinho daqui para que você possa ler lá no finalzinho em 24 meses, tá? Aqui é bem importante. Então, eu acabei de falar que o cliente ele vai fazer a abertura da conta junto com você. Então, na abertura da conta, você vai colocar, claro, todos os dados cadastrais. Nome, CPF, endereço, comprovante de residência, pegar o documento em si, vai fazer vários procedimentos. Quando você for distribuir produtos e investimentos, você não pode recomendar produtos e investimentos sem verificar a adequação do perfil do investidor. Sabe quando nós falamos de API, análise do perfil do investidor? Suitability está dentro. Então, é exatamente isso que você deve fazer. Todas as informações do cliente devem ser coletadas. Então, coleta de informações iniciais, classificação de risco do perfil do cliente, classificação do produto de investimento que você está ofertando para ele, distribuindo, também deve conter nesse documento tudo que está aqui. E o principal do Suitability são 24 meses. O Suitability, ele vale por 24 meses. A análise do perfil do investidor, o API, vale por 24 meses. Passou de 24 meses, está desatualizado e não vale mais. Você precisa fazer a atualização. Agora sim, por fim, nós temos Private, tá? Nós temos uma área dentro da instituição que é a área Private. E é importante para a sua prova o valor que cada cliente pode possuir para ser cliente Private. A distribuição de produtos e investimentos para os investidores que tenham capacidade financeira de, no mínimo, 3 milhões de reais, individual ou coletivamente, ou seja, conta conjunta, certo? Então, pode ser questão de prova, o valor específico mínimo para que um cliente possa fazer parte da área private do banco, que vai ter uma série de regalias, de benefícios, por conta do valor de aplicação. Então, sempre será 3 milhões de reais, tá? Uma aula um pouco mais densa com relação ao Código Anbima de regulação e melhores práticas para a distribuição de produtos e investimentos, mas nós acabamos aqui e eu espero você na próxima aula. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.